Próxima. O que vocês responderam nessa aqui? Uma sociedade empresária apresentou o balanço patrimonial a seguir, ao qual foi acrescida uma coluna de variação e também a demonstração do resultado do período encerrado em 31/12/2011. O que ela fala aqui? Na demonstração do fluxo de caixa elaborado a partir dos dados apresentados, as atividades operacionais geraram um caixa de... O que vocês marcaram nessa? Quem mais respondeu essa aqui? Conversa comigo aí, por favor. Ninguém, todo mundo me abandonou no dia de hoje. Só uma me respondeu aqui. Ó, mais um. Quem mais? Tá ficando fácil esse negócio aí. Já tem 3 me respondendo aqui. Quem mais? Bom, eu tinha comentado com vocês que fluxo de caixa tem 3 grandes grupos: os grupos operacionais, o grupo de investimento e o grupo de financiamento. Nessa questão aqui, ele fala o seguinte, que na demonstração dos fluxos de caixa elaborados a partir dos dados apresentados, as atividades operacionais geraram caixa no valor de. Então, ele já está falando que as atividades operacionais geraram caixa. Ele já está falando para nós que é atividades operacionais, que é a concentração dele. Esse exercício forneceu para nós o balanço patrimonial de 2010 e de 2011 e as variações. Porque para a gente fazer o fluxo de caixa das atividades operacionais, eu preciso dessa coluna variação aí, certo? Tanto no ativo e eu preciso da DRE. Por quê? Porque quando eu vou fazer fluxo de caixa, eu vou iniciar esse fluxo de caixa da minha DRE. E aqui nós temos uma regrinha que fala o seguinte, que os aumentos nas contas do ativo circulante, exceto caixa, têm impacto negativo no caixa e as reduções têm impacto positivo. Tá? Então, é o inverso. Ó. Os aumentos na conta do ativo circulante, exceto caixa, quando eu vou montar minha DFC, o que aumenta no meu ativo circulante vai para a minha DFC negativo. E o que reduz o meu ativo circulante vai para a minha DFC positivo.
exceto a conta caixa. Os aumentos nas contas do passivo circulante têm impacto positivo e as reduções têm impacto negativo. Anotado isso aí, ficou claro? Alguma dúvida nessa regrinha? Para a gente avançar um pouquinho. Vocês me abandonaram hoje mesmo, viu? Bom, tá caladinha porque tá entendendo. Toda vez que eu for fazer minha DFC, eu vou partir da minha DRE. Então, sempre eu vou partir do resultado do período da minha DRE. A minha DRE terminou com 69 mil reais de resultado no período. Ou seja, a primeira linha da minha DFC vai ter os 69 mil. E eu tenho aqui dentro da minha DRE, despesa com depreciação de 11.500. Então, quando eu uso aquela regrinha e vou fazer a DFC, resultado operacional, ele falou que eu tive um ganho que as atividades operacionais geraram caixa, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar o meu lucro líquido, 69 mil reais, mais a minha depreciação de 11.500 reais. E aí eu vou ter um lucro líquido ajustado de 80.500 reais. Por que eu vou ter um lucro líquido ajustado de 80.500 reais? E por que eu pego esse valor da minha depreciação acumulada e somo ele aqui? Pelo seguinte, se eu estou fazendo demonstração do fluxo de caixa, eu não tenho que demonstrar só minhas entradas e saídas de recursos efetivamente? Quando eu pego o resultado da minha DRE, que apresenta um lucro de 69 mil, só que quando eu pego o lucro da minha DRE, eu tenho aqui uma despesa de 11.500 reais com depreciação. Porém, esses 11.500 reais de depreciação, eu não tirei ele do caixa da empresa. Concordam comigo? Que eu não gastei esse dinheiro, que esses 11.500 reais continuam no meu fluxo de caixa? Conseguiram acompanhar esse raciocínio? Professor, quando eu fui fazer essa questão, eu fiquei com bastante dúvida em relação a essa do lucro ajustado, né? O que seria que eu faço, que eu volto, né? Seria só, eu sei que a depreciação eu volto. Qual outra conta que seria um exemplo que eu somaria de novo? Nenhuma. Oi? Nenhuma. Somente depreciação. Porque as Somente demais contas, todas têm desembolso efetivo de recurso. Por que a depreciação não tem desembolso efetivo de recurso? Porque ela é uma conta redutora do meu ativo não circulante da conta imobilizada. Eu estou desvalorizando o meu imobilizado, ou seja, eu estou depreciando o meu imobilizado pela sua utilização. De verdade, esse dinheiro deveria ser retirado do caixa e feito investimentos, deveria ser guardado para quando da aquisição de um novo ativo imobilizado ou da reforma de um prédio, você já ter parte do recurso, porque você reconhece a despesa dele. Se você reconheceu a despesa, concorda que esse dinheiro tinha que ser guardado porque você vai precisar dele no futuro? Só que na prática as empresas não guardam esse dinheiro, ela gasta esse dinheiro. E quando precisa repor o ativo imobilizado, que seja ele móvel ou imóvel, as empresas não têm, porque ela gasta esse dinheiro. Ah, mas esses 11.500 está sobrando no meu fluxo de caixa. Tá, ele está sobrando no seu fluxo de caixa nesse primeiro momento. Mas lembre-se que daqui a alguns anos, você vai precisar dele para repor o seu ativo imobilizado.
E quando eu estou fazendo a minha demonstração de fluxo de caixa, eu preciso reinserir ele aqui, porque esses R$ 11.500 eu não tirei ele lá do meu banco. Ele continua no banco, tá? Eu não gastei ele, eu só reconheci uma despesa para fins de depreciar o imobilizado. Bacana. Aí na regrinha eu falei o seguinte, que os aumentos de contas do ativo circulante, exceto caixa, têm impacto negativo no caixa e as reduções impacto positivo. Por quê? Porque quando eu volto aqui, ó, eu tenho... e se eu estiver falando de atividades operacionais, eu estou falando somente do ativo circulante e passivo circulante. Porque o que é não circulante do ativo, o não circulante é a atividade de investimento. Você está investindo. É investimento, é imobilizado, é intangível. E o passivo não circulante, IPL, são as atividades de financiamento, certo? Então, se eu estou falando das atividades operacionais, eu estou falando do ativo circulante e passivo circulante. E aí, quando eu olho o ativo circulante, eu tive umas variações. Eu tive uma variação de caixa de 34.500. Variação esta positiva de 2010 para 2011. Porém, lá na minha regrinha que fala exceto caixa. Então, não vou mexer na conta caixa. Então, vou olhar a conta duplicatas a receber. Eu também tive uma variação positiva de 34.500. E o estoque, eu também tive uma variação positiva de R$ 23.000. Ou seja, eu tinha 46, fui para 69 em 2011. Em ambas as contas do ativo circulante, eu tive uma variação positiva. E no passivo circulante, eu tive fornecedores que tinham 46 e veio para 142.600. Então, eu tive um aumento de R$ 96.600, uma variação também positiva. E eu tenho imposto de renda e contribuição social a pagar, que não tinha nada em 2010. Como a empresa auferiu lucro, eu tenho 41.400 a pagar em 2011. Então, eu também tive uma variação positiva no meu passivo, de 41.400. E lá na minha regrinha fala que os aumentos na conta do ativo circulante, exceto caixa, têm impacto negativo no caixa. E as reduções, impacto positivo. Para quem falou aí que não tinha entendido a regrinha, ficou claro o que é a regrinha? Ou seja, aquelas duas contas que nós falamos que aumentou, vai vir para a minha DFC negativa. E os aumentos da conta do passivo circulante têm impacto positivo e as reduções, impacto negativo. Ou seja, as duas contas que eu olhei lá no meu passivo circulante aumentaram. Se elas aumentaram, ela vai vir para a minha DFC positiva, certo? Então, neste caso, vai ficar o meu lucro líquido de 69, mais 11.500 de depreciação acumulada, cheguei no lucro líquido ajustado de R$ 80.500. Aí vai vir a variação de duplicatas a receber, que lá no meu ativo estava positivo, foi uma variação positiva. Na minha DFC, ele vai vir negativo, em função daquela regrinha que eu coloquei lá em cima. A variação nos estoques, que lá aumentou R$ 23.000, vai vir negativa. Já o passivo, a variação de fornecedores que aumentou, vai vir positiva. E a variação do imposto de renda e contribuição social também, que aumentou, vai vir positiva. Vai vir 41.400. Neste caso, eu vou ter a resposta correta de 161 mil. Resposta correta, letra A. O total gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 161.000
neste período em que abrange a nossa DFC. Ficou claro? Ficou entendido? Alguém não entendeu? Podemos ir para a próxima? Está claro? Posso ficar despreocupado com DFC? Dando uns minutinhos aí para vocês fazerem as anotações, tudo certinho. Anotado aí, posso passar? Tudo certo? Então vamos, tá todo mundo caladinho, vamos para a próxima, vamos trabalhar.